Quando eu entrei na educação física da USP, né? Eu era bom aluno na escola, eu não estudava muito. Mas assim, na hora que precisava, eu corria atrás, né? Foi como turista para os Estados Unidos. Eu fui, né, com visto B1. Daí os cursos que eu queria fazer eram absurdamente caros. Aí minha irmã me sugeriu, falou, olha, você pode ser ouvinte aqui nas faculdades, né, por $10. Você faz o curso. Não ganha diploma, não ganha nada, não ganha crédito, mas faz o curso. Quando eu cheguei lá na universidade, eu encontrei um professor, o Frank Bioc, que foi meu orientador, que estudava ciências cognitivas, e era o único cara lá. E era exatamente o que eu queria estudar. Controvérsias são coisas que vão fazer sempre atenuar o risco da pessoa. Então, por exemplo, fumar dá câncer, né? Não, mas não prova isso, né? Então, se você não consegue provar, o outro lado tem sempre um argumento. Nesse estudo, a gente tinha que fazer uma pesquisa no final do trabalho, uma pesquisa estatística. Por acaso veio na minha cabeça, eu não sei de onde veio, a ideia de comparar a Newsweek e a Veja pela presença de negros na publicidade. Naruhodô Entrevista, Leandro Leonardo Batista. Naruhodô. Ilustríssimo ouvinte, seguimos com a série Naruhodô Entrevista, que está trazendo conversas descontraídas com os cientistas brasileiras e brasileiros que contam sobre suas trajetórias, seus pensamentos e seus campos de atuação. Neste episódio, vamos falar com o Leandro Leonardo Batista, o Leleba. Leandro Leonardo Batista, o Leleba, é graduado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em Propaganda na University of North Carolina, doutorado em Comunicação Social pela University of North Carolina e livre docência pela ECA USP. Atualmente é professor RDIDP da Escola de Comunicação e Artes da USP e do Programa de Pós-Graduação PPG-Com da USP. Tem experiência acadêmica e profissional na área de comunicação, com ênfase em relações públicas e propaganda, atuando principalmente nos seguintes temas: campanhas públicas, publicidade, pesquisa de mercado, comunicação de riscos, preconceitos sociais e comportamento do consumidor, com foco em recepção, persuasão, ciências cognitivas e neurofisiologia aplicada. Coordenador do grupo de pesquisa e do Laboratório de Neurofisiologia Aplicada à Comunicação 4C, Centro de Ciências Cognitivas e Comunicação, e do grupo de pesquisa ARC2, Estudos Antirracistas em Comunicação e Consumos do CNPq. É um dos organizadores e autor das obras O Negro nos Espaços Publicitários Brasileiros, livro finalista do Prêmio Jabuti 2012, e do livro Publicidade Antirracista, Reflexões, Caminhos e Desafios, obra finalista do Prêmio Jabuti 2020. Vamos então para a conversa com o Leleba. Leleba, muito obrigado por ter topado conversar com o Naruhodô. Dê aí o seu primeiro salve para os nossos ouvintes. É um grande prazer estar aqui, eu acho vocês o máximo, né? São meus ídolos aí da ciência, acho que você, o Altair, são pessoas maravilhosas e agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui e agradeço muito as chances de estar com vocês o tempo todo. Então, aos ouvintes que, né, absorvam e aproveitem muito do que esse podcast aqui oferece para a ciência, né? É interessante olhar que meus alunos, quando eu comento isso, a classe ferve. É tanta gente que começa a comentar. Eu vi isso, eu vi aquilo. Você conhece o Altair? Conhece o Altair? Conhece o Ken? Bom, quem já veio até aqui fazer palestra e tal. É bem legal. É um prazer muito grande. Obrigado, Leleba. Obrigado pelas palavras. Ô, Leleba, eu vou começar com você como eu começo com todo mundo que a gente entrevista aqui no Naruhodô. Eu queria que você contasse pra gente onde você nasceu, quando você nasceu, em que contexto familiar, socioeconômico você nasceu, Leleba? Eu nasci em Lins, né, que é no interior de São Paulo. Eu sou filho de uma mãe alemã, um pai que é filho de português, né? Meu pai era piloto da FAB. E ele minha era mãe piloto? morava em Porto. Piloto da FAB. Meu pai foi durante... Meu pai morreu muito cedo, mas ele morreu como
tenente ou capitão da FAB, a gente nunca se interessou muito por isso. Infelizmente, né? Porque tem um dinheiro grande no militar ali, né? Mas minha mãe não queria saber disso. Então aí nasci ministro, então meu pai era piloto da FAB, né? Aí quando ele casou, porque piloto da aeronáutica tem que ficar viajando muito, mudando de cidade, né? Fez um acordo com a minha mãe de largar a FAB. Largou, se arrependeu amargamente, ficou irritadinho, tentou ter negócio, armazém e tal. Aí virou piloto particular, ele foi piloto particular dos Arvos, esses bilionários aí, que tinham um negócio de café no interior do Brasil, lá, Goiânia, por aí. E meu pai viajava muito para lá, mas quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai morreu. Nada a ver com avião e tal, mas ele morreu em casa. E a partir daí eu fui criado pela minha mãe. Né? Minha mãe era novinha, minha mãe tinha 25 anos, com 3 filhos. Eu era o mais novo, eu tinha 5, meu irmão tinha 7, minha irmã tinha 9. E cara, minha mãe inventou uma vida, apagou meu pai da nossa vida totalmente, sabe assim? Porque, né, ela foi criando e minha mãe nunca tinha trabalhado. Minha mãe é judia, era judia. E vieram para cá fugir da guerra. Então, minha mãe casou com meu pai, ela tinha 16 anos, né? Então, com 25 ela era viúva com 3 filhos e nunca tinha trabalhado na vida. Sim. Mas foi ótimo. Minha mãe era uma pessoa extremamente feminista, extremamente liberal. Criou minha irmã no mesmo esquema. Então, eu sempre brinco que eu fui criado por 2 mulheres muito bravas, né? Assim, então, mas assim, defendiam mulher, defendiam feminismo, defendiam minorias. Uma maravilha. Minha mãe, assim, meus amigos, da época do colégio, meus amigos iam para minha casa para conversar com a minha mãe. Olha só. Ela era referência às meninas, os meninos. Qualquer problema, vai lá com a mãe do Leandro, a mãe deles. Como é que ela chama, Leleba? Ela chama Ruth Lichtenstein. Ruth Lichtenstein. Aqui um abraço para dona Ruth. Não, ela morreu. Onde ela estiver. Ela nos abandonou cedo também, minha mãe morreu com 49 anos. Caramba! Então eu com 27 anos, órfão de pai e mãe. Pois é, me conta um pouco da sua infância, Leleba. Como é que sua infância, essa adolescência influenciaram depois na sua escolha de uma universidade? Assim, me conta um pouco. Bom, eu era moleque de rua, né? Assim, em casa, inclusive, eu levava muita bronca da minha mãe. Porque assim, eu chegava da escola e ia pra rua, ia jogar bola, ia andar de bicicleta. Às vezes voltava pra casa um pouquinho, às vezes minha casa era grande, meus amigos iam brincar na minha casa. Mas eu era um moleque de rua, sabe assim, de pegar a bicicleta, sumir. Então, eu levei bronca, apanhei da minha mãe várias vezes por causa dessa. Minha mãe batia, mas sempre, ela não batia, né? Ela batia bem pra cumprir tabela, né? Uhum. Mas aí eu cresci num bairro lá no Jardim da Saúde, né, com cercado de japoneses. Verdade, é um bairro da colônia lá. Sim, eu ia brincar nas colônias, eu ia brincar nas corridas lá, nos joguinhos, naqueles negócios da colônia, aquelas reuniões, né. Então tinha muitos amigos japoneses, cresci com amigos japoneses. E nesse bairro do Jardim da Saúde, eu fiquei lá até depois da faculdade. Quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei em educação física, acredito. Então, peraí, explica isso, assim. Como é que o Leleba, que depois se tornou doutor em comunicação, como é que ele foi parar na educação física? Porque eu cresci, moleque de rua, jogando bola, e aí o meu vizinho de porta de casa ali, jogava vôlei muito bem. Minha irmã jogava vôlei, meu irmão jogava vôlei, né? Assim, estudava no Roosevelt, lá na São Joaquim, lá no centro da cidade. Lá era um dos melhores times de vôlei do país, né? E eu comecei a jogar vôlei com esses caras, eles começaram a me ensinar, eu gostei. Aí eu fui jogar vôlei por outros colégios que não o meu. Joguei em Osasco muito tempo. Osasco tinha um time que era patrocinado pela Cobra Seixas, uma empresa aí. Verdade, né? Tinha um time bom lá, tinha um time bom. Isso, mas na minha época não, né? Na minha época a gente era mambembe. Então eu com 16 anos, a gente viajava para Osasco, eu e mais esses 2 amigos, nós íamos de trem, lá na centro da cidade, pegava o trem até Osasco, voltava às 11 horas da noite, isso é outra vida, né?
E aí fui jogando vôlei, né? E aí fui chegando nos 18 anos, né? E fui estudando num colégio, estudei num colégio estadual minha vida toda, lá no Belém da Saúde. E aí comecei a olhar, falei, cara, acho que eu vou fazer educação física, né? Minha mãe tinha feito educação física, mas na época a educação física era colegial ainda, então não era nível universitário. Eu nem sabia que teve isso, a educação física chegou a ser uma formação técnica, é isso? Isso. Durante muito tempo era uma formação técnica. Quando eu entrei, foi a primeira vez que o vestibular estava sendo feito, né, tipo unificado, era C100 naquele tempo, mas tipo, né, FUVEST hoje. Aí eu entrei na educação física da USP, né? Eu era bom aluno na escola, eu não estudava muito. Mas assim, na hora que precisava, eu corria atrás, né? Então eu passei bem no vestibular. Aí na educação física eu gostei muito, né? Eu gostava de educação física, né? Então fui técnico de vôlei no Tietê, fui técnico de vôlei na Seção Banco do Brasil. Ah, não diga, é mesmo? Fui bastante tempo, né? Mas assim, a coisa que eu mais gostei na escola de educação física era estatística. E eu comecei a olhar, né, estatística, e eu comecei a pensar em fazer pesquisa. E aí eu fui trabalhar com reabilitação de cardíacos, que era uma coisa totalmente nova na educação física. Naquele tempo tinham 3 pessoas no Brasil fazendo. Certo. E eles eram meus amigos, por acaso, né, da escola de educação física, né. Aí eu fui trabalhar com um deles de graça há um tempo, trabalhei com ele lá uns 6 meses, 8 meses aprendendo como era. E o outro cara que tinha associado com outro, que era o Procortes, que era um negócio um pronto-socorro de cardiologia. Trabalhei lá durante 5 anos, dando ginástica para cardíacos. E aí me interessei muito por pesquisa, né? Tanto que eu ficava incomodando os médicos, né? Falando, olha, vamos fazer estudar, vamos ver a diferença, vamos ver estatisticamente. E os médicos falaram, isso aqui é para ganhar dinheiro. Estudar, vai na faculdade. E aí foi. Bom, aí é bem interessante isso. Aí o que aconteceu? Meu irmão é um engenheiro maluco, e ele tinha uma empresa, eu ajudava ele na empresa dele ali, e ele foi para a Alemanha com a minha mãe, inclusive, né, como tradutora, e descobriu o windsurf lá na Alemanha. Certo. Aí ele aprendeu o windsurf e ele trouxe o windsurf para o Brasil. Então meu irmão introduziu o windsurf no Brasil. Olha só. Lá naquele tempo de Menino do Rio, aqueles tempos lá, a gente nunca ganhou dinheiro, a gente só perdeu dinheiro. Sou muito ruim de negócio, né? Aí eu comecei a ajudar meu irmão nisso e tal, né? Aí a fábrica era em Curitiba com um primo nosso que é muito rico, que era sócio dele. Esse meu primo desistiu do negócio, meu irmão trouxe o negócio para São Paulo, eu entrei. Aí a gente ficou uns 3 anos com windsurf, né? O windsurf é uma das coisas maravilhosas de fazer. Você pratica até hoje, Leleba? Não mais. Eu até uns 10 anos atrás eu fiz. Certo. Um pouquinho, né? Eu tenho prancha que eu mesmo fiz, tá aqui em casa, mas não dá pra usar mais. Né? E aí, do windsurf, né? A empresa não deu certo, faliu e tal, porque deu a crise do petróleo, a gente não tinha dinheiro pra bancar e tal, não sei o quê. Aí nós abrimos um bar. Um bar? Na USP, na entrada da USP. Tá. A gente pegou um bar que estava falindo ali, né, perto do Rei das Batidas. Eu sou muito amigo do Rei das Batidas, durante a faculdade vivia lá e tal, né? Seu Manuel, já morreram o seu Manuel, seu Abílio. E aí a gente abriu esse bar. O bar foi um sucesso enorme. Então não dá pra dizer que não é bom de negócio, então. Mas não era eu que estava gerindo, eu só trabalhava. Aí o bar foi um sucesso, né? Aí eu convenci os outros 2, nós éramos 4 sócios na verdade. Eu convenci os outros 3, falei, gente, bar tá no sucesso, ninguém aqui é dono de bar, vamos vender. Nós vendemos o bar, aí meu irmão começou a tocar um negócio de projeto de barco, desenhar barcos, que ele gosta disso e tal. E eu tive um convite para ir trabalhar na Artex, né? Lá em Blumenau. A indústria têxtil. A indústria têxtil sendo o primeiro cara deles de pesquisa de mercado, eles nunca tinham tido um. Aí eu fui pra lá, morei em Blumenau, não detestei Blumenau, mas assim, morei em Blumenau durante 2, 3 anos, né? Foi bom, eu era solteiro. E então, nessa hora você foi então profissional de pesquisa de mercado, é isso? De pesquisa. Porque o que acontece, durante a faculdade, né, eu venho de uma família pobre, né? Então eu tinha que trabalhar, né? Até a faculdade, até os 16 anos, minha mãe segurou a onda. Depois dos 16 anos, cara, vai à luta. E eu comecei a fazer pesquisa de mercado na rua. Tá. Pra ir jogar vôlei. Então eu e esse cara, esse cara era mais esperto que eu, mais velho inclusive,
E ele falou, cara, é só a gente ir na rua, perguntar um monte de coisa pros caras, eles pagam, a gente tem dinheiro para viajar. E eu fui fazendo, fui aprendendo. Aí, quando eu fui para Blumenau, eu estava trabalhando numa empresa que chamava Henkel do Brasil, eu era tabulador, fazia tabulação, fazia pesquisa na rua. Na época era tudo na mão, né? Tudo na mão. Aí surgiu a oportunidade de... Alguém lá na empresa mesmo veio falar comigo, mesmo minha chefe. Falou, ó, tem uma oportunidade de ir para Blumenau, ninguém sabe exatamente se é a Hering ou a Airtex, a gente acha que é a Hering. E a minha chefe falou, é seu perfil, você cabe lá perfeito. Eu falei, não. Aí a secretária do departamento, essa minha chefe, uma mulher maravilhosa, pegaram o meu currículo, mudaram ele, escreveram uma carta para mim de apresentação e o cara de lá me chamou para entrevista. Eu era com o vice-presidente e ele foi muito com a minha cara. Eu saí da entrevista e voltei pro trabalho e falei, gente, esse emprego é meu. Aí a minha chefe falou, ó, um outro cara que foi pra entrevista falou a mesma coisa. Eu falei, não, eu tô certo. E o cara me chamou. Certo. Então aí eu fui pra Blumenau, aí comecei a trabalhar com pesquisa de mercado, né, tinha alguns amigos que trabalhavam, o pessoal da Rodia me ajudou muito lá, entregando dados e tal. E eu fiquei 2, 3 anos em Blumenau, não gostava, eu queria voltar para São Paulo. E aí mudou lá toda a diretoria da Artex, eles me despediram, eu voltei para São Paulo. E aí minha irmã, que morava nos Estados Unidos, falou, vem para cá. E eu fui, cara. Ah, aí você foi para os Estados Unidos. Mas vem cá, essa sua passagem por Blumenau foi uma boa escola para você em pesquisa, sim? Muito. Olha, a escola melhor de Blumenau é o seguinte, né? Esse é um fato da minha vida que ficou marcante. Até então, eu era um zero à esquerda em pesquisa de mercado. Você é um tabulador, você é pesquisador de rua, você é 1 milhão de outros. Uhum. Eu fui para Blumenau, 2 meses depois eu vim para cá para uma reunião de São Paulo. Eu virei Deus. Todo mundo ia me perguntar coisas de pesquisa. Cara, até ontem vocês me ignoravam. Esse imbecil, ninguém nem sabia meu nome. Hoje me perguntar como é que eu faço isso. Mas foi uma mudança drástica, né? E para mim fez muito diferente. E aí eu comecei a estudar pesquisa de mercado mais profundo. E aí eu falei com a minha irmã sobre isso. E ela falou, vem estudar aqui. Né? Eu pago a sua passagem, né? Te garanto um tempo aqui, depois você se vira, vai à luta, trabalha. Aí eu fui como turista para os Estados Unidos, aproveitando aí o Trump de mandar todo mundo embora. Eu fui, né, com visto B1, né? Aí naquele tempo não tinha internet, aí os cursos que eu queria fazer eram absurdamente caros. Minha irmã morava na costa leste, os cursos eram na costa oeste, então, aí minha irmã me sugeriu, falou, olha, você pode ser ouvinte aqui nas faculdades, né, por $10, você faz o curso, não ganha diploma, não ganha nada, não ganha crédito, mas faz o curso. Aí eu fui para uma universidade chamada Wake Forest, que era lá em Winston-Salem. Minha irmã trabalhava para a R.J. Reynolds, né? E eu trabalhei um pouco para a R.J. Reynolds, minha irmã me pôs ali dentro fazendo uns trabalhos para ela. Eu aprendi muito, sabia muito mexer com o que é hoje os programas de planilha, os programas de banco de dados, né? Então, nessa época, com a empresa, quando meu irmão começou a empresa, eu comecei a mexer com isso, né? Uhum. Então eu aprendi bem, o negócio chamava VisiCalc naquele tempo, Excel. Sim, é o precursor do Excel, né? E eu tinha bastante habilidade com isso, então minha irmã, por causa dessa habilidade, me pôs para ajudar, minha irmã era economista, né? Me pôs para me ajudar lá nos projetos, fazer gráfico, entrar dados em planilha, fazer cálculo de planilha. E eu comecei a fazer uns cursos de marketing internacional, eu pensava nisso e tal, né? Nesse meio interim, a minha irmã foi embora, foi para a Europa, né? Eu fiquei lá, né, fazendo isso. A minha atual mulher era minha namorada, né? Acabou o doutorado aqui no Brasil em farmacologia. Falou, vou para aí. Que ideia deu, né? Certo. E a gente estava prestes a voltar, né? Aí minha irmã me indicou para ir na Universidade da North Carolina. Ela falou, tem um amigo meu lá, meu ex-orientador, conversa com ele. Aí fomos eu e ela para lá, minha mulher. Ela falou, eu vou lá para os lados da saúde, você vai para o lado do marketing, vê se a gente arruma alguma coisa. E um cara gostou muito das habilidades minha mulher é muito boa com pesquisa, montar coisa de laboratório, ela é muito boa nisso. E um cara convidou lá para fazer um pós-doutorado, aí resolvemos ficar. Um pós-doc lá na Universidade de North Carolina. Da Carolina do Norte. A gente mudou de Winston-Salem para Chapel Hill, que é perto, ali é 100 quilômetros, qualquer coisa assim. A gente foi lá, né, aí foi todo um sufoco, porque a gente era duro, não tinha dinheiro, então, dinheiro daqui. Aí eu comecei a entregar jornal, trabalhar em loja, vendendo café, eu fazia qualquer coisa. Minha mulher ficou até brava, viu? Uns caras lá, precisa de lixeiro. Cara, eu vou, entendeu? Paga, eu preciso de dinheiro. Tudo ilegal. Aí um cara dentro dessa loja, tudo uns moleques mais novos que eu,
E um moleque falou, o que você quer estudar? Aí eu falei, eu quero estudar memória, eu quero estudar, sabe, aprendizado. Ele falou, por que você não vai na escola de jornalismo? Eu falei, não, você não entendeu, eu não quero ser jornalista. Ele falou, não, mas lá tem a área de propaganda, a área de propaganda está justamente vendo isso e tal. Aí eu fui lá, conversei na escola, me interessei, vi o sistema para aplicar, apliquei, né? Então, peguei umas cartas de referência daqui, de pessoas daqui que eram meus amigos, e fui aceito no mestrado lá. Né? Que legal. Mas só que quando eu fui aceito no mestrado, né, a forma de você trabalhar nos Estados Unidos mudou naquele momento. E você tinha que ter 2 documentos. Você tinha que ter o Social Security Number, né, o papelzinho, que não podia estar carimbado atrás, não é válido para trabalho. Né? Mas eu precisava do Social Security Number de qualquer jeito para entrar, e precisava de um documento de identidade. A minha carta de motorista servia. Porque você ainda não estava regularizado lá, é isso? Nada. A gente regularizou assim, quando minha mulher foi contratada para ser J1, a gente entrou com um pedido de common law, de casamento em common law, porque a gente não era casado. Uhum. Eu descobri que a lei é que você tinha que morar 7 anos, eu na verdade eu morava com ela 2. Nós assinamos uma carta. Eu vou ser preso. Uhum. Nós assinamos uma carta, os 2, dizendo que a gente morava junto há mais de 7 anos. A imigração aceitou isso e me pôs como marido dela. Ah. Mas aí quando nós fomos tirar o Social Security Number, por alguma razão que eu não sei, nem o meu, nem o dela veio carimbado que não era válido para trabalho. Aí com esses documentos eu comecei a trabalhar. E trabalhei na loja. Essa loja me ajudou muito. Né? Sempre que apertava a situação eu ia lá para a loja. Uhum. E o dono gostava muito de mim, ele foi com a minha cara desde o primeiro dia. Eu na loja precisava de dinheiro, os caras, quem quer fazer? Eu vou. Quem varre chão? Não escolhia, não escolhia. Quem dirige o caminhão para entregar? Eu dirijo o caminhão. Aí eu faço qualquer coisa. E entregando jornal um pouco, né? Então eu saí de madrugada para entregar jornal. Isso tudo foi legal. Aí na loja, né, eu comecei isso, mas ainda eu não tinha. O meu visto ainda era meu. Né? Aí nesse meio, minha mulher foi aceita, eu mudei o visto. E aí 1 ano depois eu fui aceito na universidade. Tem lá, fazer o GRE, fazer todo aquele esquema, aí fui aceito. E aí aceito na universidade, aí você começa a trabalhar na universidade, aí ganha mais, aí eu larguei a loja, eu só ia a loja, né? Me conta a vida lá no mestrado e a vida na universidade americana, Leba. Para mim foi toda uma novidade, né? Porque eu saí de fazer educação física, né? E ir para um lugar para fazer mestrado, né? Vocês já eram fluentes em inglês quando chegaram lá nos Estados Unidos? Não, cara, meu inglês era um horror. Eu tenho uma passagem maravilhosa nessa universidade da Wake Forest, logo que eu cheguei. Eu precisava tomar um café urgente e tal, não sei o quê. E, puta, eu não conversava com ninguém, porque o inglês era horrível, né? Aí eu ensaiei a frase para falar para uma mulher, eu vi uma mulher da limpeza ali, ensaiei uma frase, puta, na minha cabeça 1000 vezes, para fazer a pergunta, onde é que eu acho um lugar para tomar, para que eu possa comprar um café e tal. Fui lá com a mulher, desculpa aí, posso falar com a senhora e tal, claro. Aí eu falei, ela falou, olha, desculpa, mas você tem que falar em inglês comigo. Eu estava usando o meu melhor inglês. Eu desisti. Aí, mano, mas aí eu fui, né? Porque na loja, isso foi muito legal. Na loja meu inglês ainda era ruim, mas o cara que me contratou na loja era casado com uma mulher que tinha morado no Brasil, né, na adolescência. Sei. E esse cara ficou, ele estava um ajudante no café, por isso que eu fui pro café, e brasileiro sabe tudo de café, cara, sem nada de café, aprendi tudo lá com ele. Mas esse cara fez um esforço muito grande em me ajudar. Ele se interessou. Aí a mulher dele a gente conheceu, eu incluí ela no meio do Brasil, ela falava um português perfeito, ela era uma carioca perfeita, cabelo comprido, um corpo bonito, uma mulher agitada, cara, assim, e era americana. Mas ela pegou o gingado brasileiro porque ela morou aqui, acho que dos 12 ou 17. Sim. Assim. Aí esses caras me ajudaram muito com o inglês, né? Meu inglês foi melhorando e tal. E quando eu entrei no mestrado, aí já tinha ficado 1 ano e pouco, aí meu inglês já era razoável, era inglês de rua. Mas na loja, por exemplo, os caras que trabalhavam comigo, às vezes alguém fazia um pedido e o cara via que eu não tinha entendido. Às vezes eu ia preparar o pedido lá, moer o café, misturar os cafés e tal, não sei o quê. O cara falou, deixa que eu já fiz, que eu sei que você não entendeu. Aí ela me explicava, ó, ela falou isso, sabe, ó, falar isso. Você teve uns anjos pelo caminho, então, lá nos Estados Unidos? Tive uns anjos pelo caminho. Uhum. Esse primeiro menino que me indicou lá na loja, depois ele foi embora, o cara se formou, foi embora. Ele que me indicou o caminho. Quando eu cheguei lá na universidade, eu encontrei um professor, o
Frank Bioca, que foi meu orientador, que estudava ciências cognitivas, e era o único cara lá. E era exatamente o que eu queria estudar. Então, assim, aí eu passei nos exames, passei nas entrevistas, né? Fiquei muito feliz. E aí fiz o mestrado, mas durante o mestrado a universidade oferece muito recurso lá, né? Então, leitura, escrita, eu usei a universidade o que eu podia. E sempre trabalhando. E não era tão comum ter brasileiros estudando lá nos Estados Unidos, era, Leleba? Muitos fazendo português e bioestatística. Bioestatística é uma área que o brasileiro é muito forte. Certo. Né? E português, obviamente, né? Então, uma das regras que a minha irmã impôs quando eu fui para lá, ela falou, olha, é o seguinte, você fala mal inglês, teu inglês é um horror. Ela só falava inglês comigo, puta, ela me matava, né? Quero saber, fala. Na hora que eu cansava, eu respondia em português, ela continuava falando inglês. Tá certíssimo, é o único jeito. É, né? Certíssimo. E ela falou, a única coisa que eu te imponho, se afaste dos brasileiros. Porque os brasileiros são um horror. E eles vão ficar falando mal de americano, e eles não vão ficar falando português, e você nunca vai ver. Isso foi a primeira coisa que a minha mulher fazia. A gente só ia no carnaval. No carnaval bom lá, a gente ia, né? Aí, lá nos Estados Unidos, para eu ganhar dinheiro, eu comecei a apitar jogo de vôlei. Né? O vôlei de novo, o vôlei de novo. O vôlei salvou a gente. E aí, minha mulher joga vôlei muito bem, né? Foi seleção paulista de vôlei e tal, né? Foi muito boa, né? Quando eu vi os caras jogando vôlei, eles eram muito ruins de vôlei. Certo. Mas eram muito legais. Pessoas muito animadas. Certo. Sempre na brincadeira, sempre na animação. Aí eu falei pra ela, olha... E era jogo misto. Falei pra ela, olha, é um lugar legal pra gente conhecer gente, pra você se divertir. Né? Eu apito, você joga, entendeu? Aí eu apitei mais um pouco. Aí chegou uma hora que eu comecei a trabalhar pra dentro da universidade, não precisava mais do dinheiro de apitar. Comecei a jogar e aí a gente formou um grupo, a gente entrou num grupo lá maravilhoso, de pessoas que tinham vindo da Califórnia, assim. Então uma mistura de... Porque Chapel Hill, North Carolina é extremamente conservador, né? Mas a cidade de Chapel Hill não, porque tem muita gente que vem de fora, né? Certo. E até hoje a gente é amigo dessas pessoas, entendeu? A gente formou um grupo lá, esse grupo de vôlei. Então a gente ia pra casa dos caras ficar jogando vôlei, sabe, em dupla, em quadra de serragem. Cara, eu nunca tinha visto isso na vida. Quadra de serragem. É super legal, porque não gruda em você que nem areia, né? A gente acha que machuca, mas não machuca. E eles eram todos marceneiros. Era pessoal da cidade. Então o cara é marceneiro, o outro é pintor, o outro é o advogado da cidade. Sei. Então a gente... Né, tanto que um dia andando com um cara que fazia doutorado junto comigo lá, ele falou, você é estrangeiro, fala mal a língua, nem é daqui, eu ando na rua, todo mundo te conhece, ninguém me conhece. Você não sai né? Você não sai dentro da universidade. Então, assim, pra gente foi muito legal a oportunidade de estar, né, de conhecer essas pessoas. E essas pessoas acabaram sendo amigos, né? Né? Aí eu e minha mulher fomos tocando, fomos morando junto, né? Aí assumimos que estavam casados. Quando eu acabei o mestrado... Não, peraí, não vai pular não. Não vai pular não. Eu quero que você me conte, que você se lembra, porque já faz um tempo, né? Ó, pra vocês saberem, o Leleba fez mestrado na North Carolina University lá, de 88 a 90, né? Mas você teve um trabalho lá no mestrado sobre efeitos do humor na avaliação da propaganda, né? Com esse orientador, o Frank Bioca. Me conta o que você se lembra desse trabalho, o Leleba. Olha, esse trabalho é super legal, né? Assim, o resultado, em geral, no mestrado nunca dá nada. Mas, assim, o trabalho era interessante, né? Porque o que a gente fazia? O meu orientador, aliás, vai acontecer o Super Bowl de novo, ele era o cara, né, que contratado pelo USA Today, o jornal, para avaliar as propagandas do Super Bowl. Tá. O cara era um fera. Ele é uma fera. Ele tá trabalhando hoje, por acaso, com realidade virtual, realidade aumentada, né? E na área de saúde, né? E no mestrado, assim, eu ajudei. O que a gente fazia? A gente juntava pessoas, a gente pedia para as igrejas mandar gente, isso era um barato. Dava dinheiro para a igreja mandava os fiéis lá. Então a gente conseguia 150, 200 pessoas numa sala. O recrutamento era na igreja. Era nas igrejas em volta. E isso eu aprendi isso com ele, funciona muito bem, um recrutamento, né? Beneficente ainda. E, né, as pessoas vão, né? E aí o que acontece? As pessoas assistiam o jogo e eles tinham um dial na mão, né? Então eles ficavam avaliando as propagandas, né? Aí meu orientador falou, eu não faço nada com esses dados, você não quer usar no seu mestrado isso, né? Sei. Aí eu comecei a olhar os dados, pensar, aí eu tive essa ideia, né? Muito mais gente já estudou isso depois de mim, fez muito melhor inclusive.
E eu falei, olha, né? Eu estudava ciência cognitiva, comecei a ver efeitos do humor no comportamento e tal. E falei para ele, olha, o que eu acho, né? Uma parte das pessoas aqui estão torcendo para um time, uma parte estão torcendo para o outro time. A minha hipótese é que as pessoas que vão estar com o time vai estar perdendo, né? Vai estar num humor pior e vai julgar a propaganda pior. Então o julgamento da propaganda vai ser muito em função do humor da pessoa, certo, e não só da qualidade da propaganda. Uma boa hipótese, uma boa hipótese. Boa hipótese. Um cara já fez isso uns 10 anos atrás. Puta, maravilhoso, deu resultado. O meu, mais ou menos, deu meia boca ali, né? Aí eu fiz isso, então eu fiz toda uma revisão sobre humor, efeitos de humor, né, que até hoje me serve ainda na escola. Uhum. Mas o resultado, assim, veja bem, né? Deu, aqui é um pouquinho maior, um pouquinho menor. Mas aí... Mas você, desde o começo, então, por causa do seu interesse em estatística, tinha esse rigor com os métodos quantitativos, é isso? Isso, é. Durante o mestrado, eu fiz muitos cursos de estatística, entendeu? Porque era uma coisa que eu já tinha aprendido na educação física, né? Inclusive na educação física foi uma das disciplinas que eu me dei melhor. E o cara que dava isso na educação física era um cara da fé, já não está mais, já se aposentou. Mas ele falou a mim, olha, se você estudar estatística, você pega o meu lugar, porque eu não sou da área, isso aqui é para você. E eu tentei, quando eu estava saindo da educação física, eu tentei fazer uma pós-graduação em estatística lá. Certo. E, né, eu não conhecia muita gente da matemática e tal, não sei o quê. E aí eu fui, o cara falou, não, tudo bem, você vai ter que fazer uns cursos, né, algumas disciplinas aqui para se adaptar, para chegar no nível de todo mundo e tal, mas né, dá para te aceitar, não tem problema nenhum. E aí uma amiga minha falou, então, você viu, eles aceitam fácil, né? Eu falei, pergunta para ele quantas pessoas se formam. Ninguém conseguia se formar, você entrava ali, ficava louco e não se formava. E saía. Ela falou, sai fora. Uhum. Ela falou, sai fora, vai estudar estatística fora de lá e tal, senão lá você vai ficar louco, né? Volta aí mesmo fala isso. Se você for na matemática lá, você brinca, você vai ver as pessoas escrevendo nas paredes e tal. Uhum. Então ali a estatística já me tinha uma... E durante a oportunidade de estudar, eu comecei a estudar, comecei a me dar bem porque eu já conhecia um pouco. Então todos os cursos de estatística eu ia bem, aí eu falei, bom, é por aí mesmo que eu vou, né? Uhum. E aí fomos... eu fiz isso, defendi esse mestrado, né? Eu nunca publiquei, o que foi uma burrice, porque... Um cara pegou minha revisão da literatura e publicou quase igual... Você tá brincando? Não é plágio que ele fez, o que ele fez. Esse cara já buscou isso, ele reescreveu o que ele tinha escrito, certo? Quando eu li, foi maravilha. Uhum. Tá bom, é um elogio, né? E não é tão comum assim, né? Profissionais de comunicação e marketing se interessarem profundamente por estatística, né? Aqui, né? Uhum. Porque lá né? Nos Estados Unidos, se você olhar, os journals, todos eles querem dados, entendeu? Querem análise estatística, e às vezes análise estatística complicada. Meu orientador mesmo era muito ruim de estatística, mas ele orientava um hindu, o Prabhu Dev, que é um deus da estatística, e era meu super amigo. A gente andou, ele também fazia ciências cognitivas, ele foi quase meu orientador. Uhum. E o Prabhu era muito bom de estatística, então o Prabhu ia me falando, faz isso, estuda aquilo, estuda lá, né? Então, né, a gente tinha uma vida muito parecida, ele também tinha casado recentemente. E aí foi, quer dizer, aí eu fui, aí a partir daí eu já sabia que eu falei, bom, a partir daqui eu vou estudar. Não tem tá. E o doutorado você emendou em relação ao mestrado, sim? Eu emendei, mas assim, a ideia era a gente voltar depois que eu acabasse o mestrado. Certo. Então isso é 1990, né? Aí minha mulher tinha uma bolsa da FAPESP que estava encerrando e ela tinha uma passagem de volta, né? E eu não podia vir, ela veio, né? Ficou aqui um mês, acho, usou a passagem, ficou um mês aqui. E aí ela voltou e falou, olha, nós não vamos voltar. Tá um horror, o Brasil tá cada dia pior. Era 1990, tudo errado, tudo confuso, o país está um lixo, né, sabe? Não. Aí eu falei, bom, então eu vou fazer o doutorado, né? E aí fiz doutorado na mesma escola que eu fiz o mestrado, né? Então, é um processo, você tem que fazer todo o processo igual, você tem que fazer os testes iguais e tal, mas as pessoas já te conhecem, né? Facilita muito a entrada, né? E aí eu comecei o doutorado. E no ano que eu comecei o doutorado, minha mulher engravidou. Eu tava lembrando aqui que 1990 foi a seleção do Lazzaroni. Quer dizer, isso. Nem o futebol te dava motivo para voltar. Nada. Não, assim,
Meus amigos aqui falam, não volta, entendeu? Tá? Fica aí, sabe? Você já tá aí mesmo, né? E a gente, assim, né? Minha mulher tinha emprego onde ela quisesse, né? Porque nessa área de saúde, e ela é muito boa de laboratório. Então, assim, ela saiu desse primeiro laboratório. Quando eu acabei o mestrado, ela saiu desse primeiro laboratório. Não, quando a gente... e aí ela foi para um outro laboratório. E assim, você vai lá, você estuda com o cara que escreve livro-texto que você lê. Né? Sim. Então, ela entrou num laboratório top de linha e tal. E a gente estava morando bem lá, feliz. Aí eu apliquei para o doutorado, fui, né? E entre eu acabar o mestrado e o doutorado, né, que foi esse ano de 90, a gente fez um encontro da minha família, da minha irmã. Minha mãe já tinha morrido, mas tinha minha irmã, tinha um irmão da minha mãe que era praticamente meu pai, né, assim, a família deles, meus primos e tal. E a gente resolveu fazer um encontro na Europa. Minha irmã morava na Europa, esse meu primo morava na Europa, até na Inglaterra. E aí nós fomos lá. Entre a gente ir, né, venceu o meu seguro-saúde. E o da minha mulher também. A gente ia renovar, o cara da renovação falou, olha, vocês vão viajar, esse seguro não vale no exterior. Então não renova na volta. Né? A universidade pagava, a gente pagava, da universidade oferecia isso. E aí nós fomos e a mulher voltou grávida. A gravidez aconteceu na Europa? Na Europa. Então, brasileiros... gerado na Europa e meu filho nasceu nos Estados Unidos. Certo. Só que meu filho nasceu, né? Ela engravidou em janeiro, ele nasceu em julho. Ele nasceu de 5 meses. 5, 6 meses, eles não sabem direito. Caramba! Deu uma infecção interna na minha mulher e estava tudo bem. A gente tá jogando vôlei com ela grávida de 4, 5 meses, sem problema nenhum. Né? E do nada deu isso. Aí eles tiveram que induzir o nascimento? Isso. Eles tentaram segurar, aí descobriram que estava tudo infeccionado, né, internamente, né, a placenta estava toda infeccionada. Aí a médica falou, não, se eu tirar o nenê daí agora, vão morrer os dois. Né? Aí eu falei, pera, ó, eu quero a mulher, o filho, paciência, faz-se outro, né? Mas a mulher não arruma outro. Né? Que outra vai me aguentar, né? Mas aí ele nasceu, cara, e foi um horror, né? Nós passamos 3 meses, assim, dia e noite no hospital. Aí eles falaram pra mim, ó, ele tá vivo hoje, pode morrer amanhã. Cara, em outubro esse moleque saiu do hospital com uma saúde maravilhosa. Que bom. Nunca mais teve nada, cara, assim, hoje ele mora em Wisconsin, tá fazendo doutorado em Wisconsin, né? E assim, ele era o pior da UTI de neonatal. Depois de 1 ano, a gente foi numa reunião da UTI neonatal, né? E ele era o melhor de todos. A enfermeira que cuidou dele, ela falou, eu tô feliz pro resto da minha vida, porque isso aqui eu salvei uma vida. E ela salvou, porque ela se dedicou a ele, cara, ela fazia o diabo, ela foi o máximo, essa mulher. Ela ia em casa depois. Então, assim, que demais. Mas aí começamos o doutorado. Né? Então, assim, teve essa passagem do mestrado pro doutorado. Eu fui muito apoiado por um professor chinês, o Xin Shu Zhao, eu era assistente dele. E eu era assistente dele e meu filho no hospital. Ele falou, cara, sai daqui, vai cuidar do seu filho, entendeu? Eu me viro, sabe, com os negócios aqui. Aí ele me dava algumas coisas para fazer para não parecer que eu estava desocupado. E a gente passou 3 meses em que minha mulher ia de manhã para o hospital, saía às 6 da tarde, vinha me pegar, porque as cidades eram perto, né? Ele estava numa outra cidade, né? E aí a gente ia lá, ficava até as 10 da noite. Então a gente ajudava na UTI, minha mulher carregava outros neném, a gente ficou amigo das enfermeiras. Cara, foi um sucesso. Que legal. Esse professor chinês era de quê, hein, o Leleba? Ele é da área de ciências cognitivas também. De ciências cognitivas também. Também, entendeu? Porque lá tinha muito isso, né? Ele é um cara, ele é muito importante. Eu aprendi muito com ele, estatisticamente, assim, o cara era fenomenal. Acho que hoje ele está ainda se não me engano, ele está em Minnesota, eu acho. E que eles mudam muito, né? Mas esse cara foi muito bom, porque esse cara ele me mostrou toda aquela estatística que eu sabia, como aplica. Entendeu? Então, o negócio de ficar coletando dados com questionário, né? Eu lá fui me especializando em desenvolver questionário, né? Então, eu na escola era o cara do questionário. Então, tudo que precisava na escola, precisa fazer um questionário, chama o Leandro. Então eu fui durante muito tempo, me conheci gente maravilhosa lá, né, por causa disso, né? E no doutorado, como é que se deu
a decisão sobre o seu tema de estudo, assim? Bom, você vai aquele negócio, vai empurrando com a barriga, né? E então, assim, também não tinha uma definição, mas eu estava fazendo os cursos de ciências cognitivas. E aí um dia eu fiz um curso que chamava Processo de Decisão em Mercado Consumidor, né? Falei, bom, se eu vou trabalhar com propaganda e tal, esse é um curso a ser feito. Uhum. O curso era mentira, o nome não era esse. Era um curso extremamente difícil, né? Mas era o cara, Tom Walton, né, um professor muito bom também. Era um curso de pós-graduação, né? E eu já estava no doutorado, mas aceitava a pessoa de mestrado. E a única pessoa que era assim, menos graduada era eu e uma menina. A menina era o último ano da graduação e eu era o primeiro ano do doutorado. O resto estava assim, acabando o doutorado, outros já tinham acabado. E era uma classe de 8 pessoas. Certo. 2 matemáticos, né? Então assim, o curso foi... E o que eles estavam trazendo pra gente? Todas essas coisas de diversos Kahneman, sabe? Então as heurísticas, a gente estava começando a ganhar notoriedade, o ano de 80, foi quando apareceu, né? E aí eu comecei a ver aquilo, comecei a achar interessante, achei que minha percepção de risco era uma coisa maravilhosa de estudar. E aí eu cheguei para esse cara e falei, olha, né, ele nem gostava muito de mim, porque eu era um dos piores alunos da classe dele. Eu estudava, mas era muito difícil. Tinha discussão na classe, que tinha hora que ele falava para os outros, olha, a partir daqui nem eu sei, nem vocês sabem, vamos parar a discussão aqui. E eu e essa menina, nós saímos dois, você entendeu alguma coisa? Eu entendi isso. Oh, beleza, me ajuda aqui, eu te ajudo aí. E a gente foi indo, né? Sei. Mas o professor era uma pessoa muito boa, eu aí fui ganhando espaço com ele e tal, não sei o quê. Ele era judeu, eu usei um pouco o nome da minha mãe, Liechtenstein, de judeu, né? Porque eu falei, bom, isso aí sempre ajuda. Eu achei um jeito de trazer isso na conversa. Porque esse cara era um judeu muito ele era muito sério com a causa judaica. Sei. Ele tinha muito negócio com a Alemanha, né? Ele tinha muita coisa com a Universidade de Jerusalém também, né? A Universidade Hebraica, né? E aí ele falou, a primeira coisa que eu chego na Alemanha, uma pessoa da minha idade, eu pergunto, o que você estava fazendo durante a guerra? Se a pessoa estivesse na juventude nazista, eu viro as costas e vou embora. Nunca mais converso com esse cara, seja quem for. Sim. Ele era bem... Eu falei, bom, o fato de eu ser judeu vai me ajudar um pouco, né? Ainda que eu seja judeu totalmente fajuto, não conheço nada, muito pouquinho, né? Tem meus amigos judeus que eu converso, me ensinam um pouco, mas minha mãe nunca criou, porque minha mãe fugiu da guerra, e acho que ela veio pra cá com 9 anos, né? E eu acho que ela ficou, minha mãe e meu tio, esse também já morreu, eles ficaram com muito medo de falar que eram judeus. E provavelmente meio que invisibilizaram o seu próprio judaísmo, assim, né? Isso, pra então se proteger. Foi apagado em casa. Esse meu tio ainda manteve, meu tio sempre mandou documento, ele era mais rico que a gente, mandou um pouco de dinheiro também e tal. Mas assim, em casa nunca foi feito nada disso. Mas, né, nessa oportunidade eu falei, aqui temos... Aí esse cara me falou, olha, existe uma área de estudo que ninguém está estudando aqui na universidade ainda, só tem uma mulher na saúde pública, que chama comunicação de riscos, que liga comunicação com percepção de risco. Aí eu olhei, aí eu fui atrás dessa mulher, essa mulher me deu um material para eu ler, material. Eu comecei a ler, mostrei pro meu orientador, ele falou, não tenho a menor ideia do que você está falando, segue o cara. Aí esse Walton, ele foi praticamente meu orientador, ele só não foi de fato porque não podia ser, ele era da psicologia, né? E eu fui o primeiro cara a estudar comunicação de risco na Universidade da Conta um pouco mais sobre essa área, o Leleba. Então, essa área, hoje todo mundo sabe da importância, depois de Covid, né? Mas essa é a área que mistura, né, marketing, né, mistura a saúde. Então, assim, é como você explica para as pessoas o risco, como ela se protege, né, que comportamentos ela tem que ter. Então assim, é uma área. Hoje já tem bastante gente estudando, aqui no Brasil também, tem algumas pessoas. Na área, dentro da comunicação, acho que tem mais um cara em Natal, o Jussiano, que estuda isso também. E muito poucas outras pessoas, mais estudam na saúde pública, né? Mas, então, eu tendo a achar que ainda tem pouca gente estudando isso no Brasil, né, Leleba? Pouca gente. Do ponto de vista da comunicação, pessoal, eu tenho muito contato com o pessoal da saúde pública lá da USP, né? Porque eles também estudam isso, né? De uma outra perspectiva, né? E eles falam, gente, isso aí é uma área de vocês, é uma área da comunicação.
Tanto que eu coloquei na graduação, né? No meu curso de propaganda ideológica, né? Eu misturo propaganda ideológica de governo, né? Misturo propaganda política, e 1/3 do curso eu dou para eles comunicação de risco. Eu falo, não é bem propaganda ideológica, mas se vocês não tiverem isso aqui, vocês não vão ter lugar nenhum, entendeu? Então, né, eu ensino. E a escola tem feito algumas coisas, né? Agora tenho um aluno de doutorado que está estudando hesitância vacinal, usando realidade virtual, né? Então a gente está... Mas esse tema não tem estado muito só dentro do universo acadêmico, assim, porque tem uma importância tão grande, né, assim, especialmente, lógico, para a saúde pública, né? A gente está vivendo uma época de muitas epidemias, né, doenças que já tinham sido extintas voltando, acabamos de sair de uma pandemia. É um assunto que deveria ser levado mais a sério, já que isso vai ser cada vez mais comum, né? Assim, inclusive com crise climática, enfim. Todos, né? Se você pensar, né, você estuda desde problema de trânsito, que é também comunicação de risco, né? Risco de trânsito, né? E tal. Eu já fiz estudo com motociclistas, né? Vai entender isso, então, né? Você pode estudar várias coisas, né? Até cataclisma, até hoje, né? Foi uns 2 anos atrás, eu participei de uma banca de doutorado, quase que eu orientei a menina, era uma outra professora, mas ela estava meio doente, ela me passou a orientação, e essa menina estava estudando a relação, né, de comunicação de risco e desastre civil, esses desastres de desabamento, né, como é que funciona isso, como é que você faz, né? Então, é uma área muito acadêmica, tem razão, é muito centrado na academia, né? Mas empresas podiam, você imagina uma empresa de remédio usando isso, né? Até, sabe, eles fazem um pouco, né? Mas ninguém estuda, ninguém se aprofunda e tal. Você sair do Brasil, né, muda muito, né? O pessoal na Europa, o pessoal nos Estados Unidos estuda muito isso, né? Então, eu, né, mesmo na universidade que eu tive lá uns anos atrás, e fui conversar com as pessoas, tinham pelo menos mais 2, 3 pessoas estudando a mesma coisa, né? Outras perspectivas e tal, né? Então... Agora, não deve dar dinheiro, né? Porque se você vai nas agências de publicidade, os profissionais simplesmente não sabem nada sobre isso, né? E tudo que você vê feito em agência é o que? É para ganhar prêmio, né? São coisas que não veiculam, né? Eles veiculam lá às 3 horas da manhã na TV Cultura, né? Para ganhar prêmio em Cannes você tem que veicular essas coisas, né? Mas raramente é veiculado, né? Então, assim, não existe um esforço de... Eu tenho muita crítica à agência de publicidade, né? Porque, assim, não existe estudo lá. Bom, você sabe melhor que eu, você viveu lá dentro, então, né? Não são só os problemas antiéticos que existem lá. Mas, assim, né? Ninguém se preocupa muito em estudar, em se aprofundar, né? A gente está vendo isso com o laboratório, né? A gente oferece estudo de eye tracker, oferece estudo de condutância da pele, né? Posso dizer onde o cara está olhando, como ele está reagindo. As agências não querem saber disso. Não. Entendeu? Isso vai me atrapalhar, isso vai me pôr numa situação ruim com o meu cliente, entendeu? Porque, né? Então, mas comunicação de risco é uma área assim... A saúde pública tem desenvolvido, mas eles não sabem nada de comunicação, né? Sim. E a gente tem pouco interesse. Então, na escola, lá na própria ECA, lá tem, acho que, entre mestrados e doutorados, fora os que eu orientei, eu orientei uns 2 ou 3, mas tem mais uma meia dúzia, quase 10 trabalhos feitos com diversas áreas, né? Geralmente quando eu estou na banca, porque eu sou o único cara que estuda isso lá, né? Mas assim, é uma área que realmente precisava muito mais incentivo, porque é fundamental. Sim, sem dúvida. Ô Leleba, agora eu quero que você puxe a memória de novo e fale sobre o trabalho de doutorado que você fez lá, Effects of Message Components on the Personal and Social Dimensions of Risk. Isso é uma coisa que até hoje está em discussão, né? Porque quando você está exposto a um risco, né? Você tem o seu problema pessoal, o quanto você é isso, e você tem como a sociedade está vivendo esse risco. A gente viu isso na pandemia. Isso não era muito bem estudado, não era muito separado isso, né? Então eu já vinha estudando isso bastante tempo. Eu tive muito apoio de um pessoal da saúde pública que foi me dando paper, porque naquele tempo não tinha PDF, né? Era Xerox, né? Tinha um cara que chamava Brand DeVelles, professor DeVelles,
E ele era professor da saúde pública, ele mexia com escadas, eu estava fazendo um curso dele e falei o que eu estava estudando. Né? Ele falou, puta, fala com a minha mulher, a Brenda. A Brenda sabe tudo disso. Eu falei, é mesmo? E aí fui conversar com a Brenda, que não me conhecia também, mas falei, não, ó, seu marido me sugeriu e tal. Né? E, cara, ela me trouxe uma pilha assim, ó, de papers. Ela falou, me dá umas 2 semanas e eu vou conversar com você. Dali 2 semanas, não tinha e-mail, lembro, ela me achou no corredor, me mandou um recado pelo marido para ir na sala dela, alguma coisa, não me lembro como. E eu fui e ela falou, ó, tá aqui, ó. Isso é tudo o que existe sobre essa área para você estudar. E aí eu fui para casa com tanto assim de paper. E aí eu fui achando, aí eu vi que essa área, né, o risco era muito estudado de uma forma geral, a comunicação de risco de uma forma geral. Né? Aí eu falei, dá para a gente estudar especificamente os indivíduos, como eles reagem, né? Como eles reagem em função da sociedade, e o foco foi mais ou menos isso aí, foi o que eu fiz. Aí eu fiz todo um histórico de comunicação de risco, porque não tinha, então peguei lá os caras que eram os originários, né? Até hoje esses caras ainda estão vivos fazendo algumas coisas, né? Então tem um cara chamado Sandman, um outro que chama Covello, que são fundadores da área. Tem um cara de Oregon, eu chamo de Slovik, mas acho que é Slovik que fala, Paul Slovik, que é outra área. Eu não conheço esses caras, né? Mas assim eu fui crescendo na literatura com eles, eles davam um estudo, eu lia, eu estudava, né? Então, eu estudei muito. Eu passei 4 anos, 5 anos eu fiz doutorado, eu passei 5 anos estudando. A minha brincadeira era assim, eu ia de manhã para a biblioteca, naquele tempo você ia na biblioteca. E eu saía da biblioteca às 10, 11 horas da noite. Eu tinha uns horários que eu tinha que trabalhar, ajudar os professores ali, mas estudo muito. Então, assim, a ideia disso aí é entender justamente como é que eu comunico coisas ao nível da sociedade e como é que eu mudo o comportamento de indivíduos em relação a isso. Mas é isso, mais ou menos, o doutorado. E como é que foi? Quais foram os principais aprendizados aí para você nesse trabalho, hein, Leleba? Primeiro, né, que talvez a coisa mais importante que a gente tem, né, em comunicação de risco é a percepção de risco. Certo. Então esses estudos do Kahneman, Tversky, que você reage diferentemente a ganhos e perdas, essas coisas todas, até aqui no Brasil até hoje isso ainda não está aparecendo nas pesquisas, é uma coisa velha já. Mas eu fui por esse lado, né? Então eu fui pelas heurísticas, pelos pensamentos em relação a esses aspectos, ou seja, né, que eu posso te dizer para você que você tem a chance de 1 em 100 em pegar uma doença, ou se eu te disser que você tem uma chance de 1 em 1000 pegar uma doença, para você é a mesma coisa. Você só não quer ser o 1. Né? É verdade. Se é 100 mil, se é 1 milhão, se é 5, as pessoas não pensam nisso. Né? Eu só não quero ser o 1. Né? Então, assim, é isso que é legal. Então, porque quando você fala 1 em 1000, 1 em 100, você está falando na parte social. E quando você fala eu não quero ser o 1, você está falando na parte pessoal. Sim. Então, é essa relação que eu estudei. Muito legal, muito legal. Ô Leleba, aproveitando aqui, o que você acha que foram acertos e erros na comunicação sobre a pandemia em relação a risco? Primeiro assim, né? Toda a comunicação de risco sofre do mesmo problema que a gente sofreu ali. As tais das controvérsias. Né? Então, controvérsias são coisas que vão fazer sempre atenuar o risco da pessoa. Então, por exemplo, fumar dá câncer, né? Mas não prova isso. Né? Então, se você não consegue provar, o outro lado tem sempre um argumento. E eu acho que o que aconteceu durante a pandemia, o que é o grande aprendizado, né, é que controvérsias trabalhadas tão eficientemente quanto a comunicação de risco para proteção, elas são tão efetivas quanto. Então, se você, que nem a gente viu, né, Bolsonaro, Trump, né, eles traziam as controvérsias, é uma gripezinha, é não sei o que e tal, essas coisas. E quando você tem, é um processo de decisão, né? Eu vou ficar em casa, não vou tomar vacina, não vou, é um processo de decisão, né? E processo de decisão é uma coisa bastante complicada, né? Individualmente. Sim. Eu acho assim, então, o que você pode olhar nisso, e é o que a gente está falando, a discussão de fake news hoje em dia e tal, é que é isso, quer dizer, se você pegar uma controvérsia e usar os mesmos métodos que você usa para difundir uma informação de proteção, a efetividade é a mesma. Entendeu? Você consegue fazer com que as pessoas se apoiem nas controvérsias para não tomar vacina. Né? Eu tenho meu irmão, né, pessoa razoavelmente inteligente, um engenheiro e tal, e a gente está discutindo há muitos anos que, né, usar
RNA na vacina é um perigo que vai mudar seu DNA. Eu falei, não, cara, não vai, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas uma pessoa inteligente, né? Então, ou seja, você vai se pegando nessas ideias, né? E as ideias que forem mais fáceis de você assimilar pelo seu ambiente, pelas suas relações sociais, é a ideia que vai levar. Não necessariamente a ideia mais correta, a ideia que se eu te levar por um outro caminho de pensamento, você vai. O que eu acho que foi feito, né? Não se soube trabalhar as controvérsias. A primeira coisa na comunicação de risco que você tem que pensar é o seguinte: ó, existe a controvérsia, como é que eu contratar com a controvérsia, né? E não, né? Ficaram 2 discursos, um de fica em casa e um de ficar em casa não é necessário, né? E que não conversavam entre si. Então acho assim, o governo sério, né, teria, né, que olhar e falar, não, a gente tem que atacar essa conversa aqui, né, para a gente desmistificar isso, mostrar o erro e tal, né? E isso aí foi muito mal feito, eu acho. Isso, né? Tem uma área de comunicação, né, que chama, né, como o risco se espalha na sociedade, tá? E a analogia que eles falam, né, é como você jogar uma pedra num lago. Você joga uma pedra num lago, ela vai girando ondas em todas as direções. Essas ondas é que vão... Assim, as pessoas que estão mais longe da pedra, vamos dizer assim, vão receber menos efeito. As que estão mais perto vão ter ondas maiores. Então, se eu olhar isso, né, tem um cara que chama Christakis, que estuda, não exatamente isso, mas que estuda essa comunicação em rede, e que as coisas vão se espalhando dessa forma. Então, assim, o que precisaria ser feito era justamente parar essas ondas em algum momento perto da pedra, vamos dizer assim, entendeu? Que é uma forma da gente pensar na analogia. Que depois que espalhou, é muita área para você cobrir, muita gente, e muitas pessoas pensando diferente, em diferentes níveis sociais, intelectuais. Então, assim, se você não fizer comunicação segmentada, trabalhando por segmentos, com argumentos dirigidos àquele segmento, você não vai conseguir, né? Comunicações gerais, assim, é muito difícil você conseguir um efeito. Por isso não é tão simples assim. Não é simples. Depende muito de quê? De você estudar um indivíduo, né? Sabe? Então, por isso, surveys, entrevistas, estudos em profundidade foram muito pouco feitos, né? Ou seja, né? E até hoje, né? A gente tem pouco dado disso, né? Nem a academia tem feito isso muito bem, né? Você morou bastante tempo nos Estados Unidos, que é um dos países onde isso é estudado muito mais do que aqui no Brasil, Leleba. Você viu exemplos de comunicação na prática mais efetivos por conta disso, assim? Eu não consigo te apontar situações, mas a gente vê isso, entendeu? Porque o que acontece lá, uma coisa que a gente não faz aqui, você vê pesquisadores trocando dados. Certo. Entendeu? Então o cara na Califórnia coleta um dado e ele passa o dado para o cara da Carolina do Norte e fala, a gente achou isso aqui, ó, esse é o dado, esse é a pesquisa, esse é o questionário que eu usei, esses são os resultados, além das publicações, né? Então você começa situações. Durante a pandemia eu estava aqui, não tive muito contato lá, né? Mas assim, na época que eu estive lá, então assim, os riscos, não tive nada assim muito grande, mas assim, risco de trânsito, risco de doença, as pessoas iam trocando informações. Olha, né, os aspectos que a gente identificou em relação a esse risco, que aumentam a percepção de risco, são esses, vê se aí também é isso. Então lá eles têm essa grande vantagem, né? Só para você ter uma ideia, né? Eu faço parte dessa Associação Americana de Pesquisa de Opinião Pública, né? Que é um pessoal de pesquisa de mercado, na verdade, né? Mas assim, é uma maravilha. Cara, esses caras se juntaram agora, tá? Eu faço parte de uma comunicação por e-mail, né, deles, um grupo de e-mail. Eles se juntaram, vários institutos, Gallup, institutos grandes aí e tal, né? Ipsos, universidades grandes, né? Eles se organizaram de uma tal forma que eles estão baixando todos esses bancos de dados que o Trump está bloqueando, que ele está descontinuando. Essas pessoas estão baixando e estão disponibilizando entre eles. Então eu recebo todo dia nesse e-mail o cara falando, olha, eu baixei aqui do CDC, essa área aqui, está aqui no meu drive, está disponível, o acesso é assim, tá? Então essa é a grande diferença deles. Né? Um exemplo também disso, né? A eleição deu, né, na eleição passada, essa aqui não aconteceu ainda, está acontecendo, mas não aconteceu ainda. Na eleição passada, né, os institutos
não deram o resultado correto, né? Acharam que o Trump ia ser pior do que foi e tal, do que o Biden. Cara, qual a primeira coisa que os institutos fizeram? Se juntaram, eles todos. Vamos descobrir por que nós erramos. Sabe? Cara, e aí você vê o cara do Gallup conversando com o cara da Ipsos, olha, mas aqui a sua coleta, a sua amostra, né, teve esse efeito, a minha amostra teve esse efeito. Cara, você fala assim, isso é ciência, e é negócio, esses caras estão todos ganhando dinheiro com isso, sabe? E aqui não, aqui a gente teve uma eleição, os caras não conseguiram discutir, os institutos, tem a BIPEM, várias associações, não conseguiram em nenhum momento, sabe? Juntar pessoas de peso, estudiosos, sérios, e falar, cara, vamos ver o que aconteceu de errado, o que a gente está errando, né? Então, essa é a grande diferença. Então, assim, não posso não te apontar nenhum caso de sucesso, mas você vê isso, você vê, sabe, os dados surgindo, as pessoas publicando. Você vê uma cultura diferente, assim, né? Em relação a isso. Você escreve pro cara, cara, quantas vezes, no doutorado, escrevia pro cara, eu falava, olha, né, eu queria saber desse dado. O cara te manda um banco de dados, te manda um questionário e fala, se você não entendeu alguma coisa, me pergunta, porque eu quero ir, e me avisa o que você está fazendo, me manda de volta, porque a gente vai tocar isso. Sim. Então, assim, a gente vive numa obscuridade aqui, assim, numa proteção do que eu conheço, que é muito ruim, entendeu? Né? Mas, assim, alguns lugares mudam, né? Tem pessoas, assim, a gente convive aí com professores da Altair, Marcelo Devenuti, toda essa turma aí que é os amigos do Altair que eu chamo, que vão lá dar aula com a gente, pessoal da Federal do ABC, que são pessoas que pensam assim também. Você pede um dado para um cara desse, ele ajuda você a coletar, te corrige, passa os dados dele para você, fala que é seu, entendeu? Mas tem um pessoal aqui no Brasil que tem essa mesma ideia, né, de que a universidade é para todos. Né? A ideia é essa. Ô Leleba, você tem várias participações aqui, como coordenador ou como participante de muitos estudos, né? Desde publicidade de cerveja até mediatização e práticas parentais, passando por memória, né? Que é uma coisa que você sempre estudou. Me conta aí um deles aí que você acha interessante, um mais recente, um estudo mais recente que você participou e acha interessante compartilhar aqui com as pessoas. Bom, esse estudo que você mencionou, primeiro é o seguinte, né, tem essa área de racismo, né, que eu entrei, é bem engraçado, eu nunca tinha pensado em estudar isso, mas assim, é bem engraçado porque antes de eu entrar na pós-graduação lá nos Estados Unidos, eu fui conversar com o cara da Admissions Office lá, da escola, e perguntando para ele o que eu faço para ser aceito, né? Eu falando para ele, vim de educação física, ele falou para mim, Dani, você pode ter vindo de qualquer coisa, mas você já foi gerente de empresa, é isso que eu quero e tal, não sei o que, é isso que a gente está procurando, gente com experiência profissional e tal, não sei o que. Aí ele falou para mim, a melhor maneira de você ser conhecido aqui, escolhe um professor e faz o curso dele. E o cara vai te conhecer e já vai te ajudar. Se você for bem no curso, ele vai dar. Esse cara dava aula de estatística, eu escolhi o curso dele. Eu sabia mais de estatística que ele. E nesse estudo, né, a gente tinha que fazer uma pesquisa no final do trabalho, uma pesquisa estatística. E lá por acaso, veio na minha cabeça, eu não sei de onde veio, a ideia de comparar a Newsweek e a Veja pela presença de negros na publicidade. Né? Era uma análise de conteúdo, uma coisa que eu sabia que eu ia fazer fácil, que eu tinha disponível ali, que eu podia fazer, escolhi lá um tempo. E deu o que é óbvio que acontece até hoje, que nos Estados Unidos tem muito mais negro na publicidade do que está aqui e tal. Que é completamente desproporcional, inclusive. Assim, né? A população negra americana é de, sei lá, menos de 15%. 10, 12%, é isso mesmo. O primeiro comentário desse pessoa, esse seu país é estranho mesmo. Vocês têm metade da população negra e a gente põe mais negro na publicidade do que vocês. Sim, né? Sim. Mas eu fiquei amigo desse cara, né? Assim, me dei bem com ele. Né? Ele orientava um outro brasileiro, que é meu amigo até hoje, que está lá nos Estados Unidos ainda. E aí, quando eu vim para o Brasil, e uma vez um aluno, né, um aluno especial, o Francisco Leite. Francisco, que já esteve aqui também. Já esteve aí, é isso mesmo. E aí o Francisco era meu aluno especial e ele veio com a ideia de estudar racismo. Né? Só que o Francisco, né, era um cara
Ele veio numa pobreza desgraçada. Aham. Conseguiu chegar lá com muito apoio e tal, né? E assim, não sabia inglês, né? Sabia muito pouco inglês, né? Não me parecia um cara que tendesse a estudar quantitativo, né? Mas ele tinha uma ideia muito boa, né? De uma ideia dessa publicidade contra-intuitiva, né? Que é uma ideia que a gente já faz anos está estudando isso. E aí eu resolvi aceitar o Francisco como meu aluno. Um negócio interessante. Cara, a partir daí, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Ele é um estudioso, ele é o cara, assim, historicamente, acho que na USP, ele deve ser o cara, na ECA, com certeza, que durante o mestrado publicou mais do que qualquer outra pessoa. Ele trabalhava 8 horas por dia, fazia pós-graduação, publicava, fazia pesquisa comigo. E o Francisco, a gente foi caminhando junto nisso. Certo. Então, assim, aí a gente acabou... Eu levei ele para estudar milhões de teorias de comunicação que ninguém estuda aqui no Brasil, umas outras teorias, né, que tem diferença daqui. Ele se interessou, ele também foi se aprofundando em memória, né? Ele nunca quis estudar estatística, agora ele está estudando um pouco de estatística, agora ele mora na Áustria, e então ele está precisando um pouco. E aí, a partir disso, eu comecei a olhar, né, e muito estimulado por ele, nós começamos a pesquisar esse cara. Falei, tem uma área maravilhosa de estudar aqui, tem uma área maravilhosa que lida com heurísticas, que lida com memória, que lida com aprendizado, que lida com estereótipos, que nada mais é do que um aprendizado. Cara, e aí eu comecei a me interessar, né? E aí Francisco fez o mestrado, e aí ele foi para o doutorado. E aí no doutorado foi uma coisa interessante, porque eu convenci ele a estudar Grounded, né? Ele não queria estudar Grounded, ele nem sabia, nem eu nem ele, nenhum dos dois não sabiam o que era. Uhum. Mas ele achou que era uma metodologia, e eu falei, não é essa metodologia. Ele falou, não, mas não sei quem bonzão na comunicações falou, o cara tá errado. Na comunicação ninguém entende metodologia. Uhum. Aí eu peguei um texto de uma francesa que eu tenho aqui, traduzido em português, que comparava Grounded, né, com outras técnicas, né? E eu falei para ele, tá aqui, se você ler esse texto e achar que não é Grounded, eu vou com você, né? Se você achar que é Grounded, nós vamos com Grounded e aí nós vamos aprender. Conta aqui rapidinho para quem não sabe o que é Grounded rapidinho, num tweet aí. Tá. Grounded é uma forma de estudar, né, em que que é uma adaptação das pesquisas qualitativas para a perspectiva quant. Então ele chama Grounded porque ele é baseado em dados, tá? Então, por exemplo, se você um pouquinho mais do que o Twitter, mas, né, se você pega uma entrevista em profundidade, por exemplo, né, você vai fazer uma pesquisa, entrevista, aí você faz 10, 15 entrevistas falando com várias pessoas durante algum tempo, com o mesmo esquema de pergunta. A Grounded não. A Grounded diz para você, você faz uma entrevista, readapta o seu relatório ali, o seu repertório, faz um relatório, faz a segunda, então você vai crescendo com os dados. Certo. Então você começa uma pesquisa e você não sabe onde vai dar. Né? E isso é muito legal, porque você vai se envolvendo, né? A ideia base de Grounded, que nunca foi levada para frente, era assim, o cara deveria entrar como uma tábula rasa. Tela em branco mesmo, né? Isso. Não existe isso. Nenhum pesquisador é tela em branco. Você tem seus viés, né? E com a evolução da pesquisa, né? O Acharmas, que pelo menos foi uma pessoa que continuou isso, ele morreu recentemente, e amiga do Francisco. Francisco foi esse ano. E aí, né? Aí a gente começou a estudar, e aí a gente conheceu um cara na Itália, né? Fugiu o nome dele agora. Tarozzi, professor Tarozzi. E o professor Tarozzi é da área de educação, mas um especialista, amigo da Charmas também e tal. E o Francisco foi e passou um ano com ele lá, né? E aí a gente aprendeu Grounded. Aí eu trouxe o Tarozzi para cá umas 2, 3 vezes. Uma vez paguei do meu bolso para ele vir na qualificação do Francisco. Eu falei, não. O cara estava no México, ele falou, eu não tenho como ir. Eu falei, pode vir que eu pago. Entendeu? Aí eu paguei do meu bolso. Um dia eu recebo, eu nunca recebi, mas assim, só o fato de trazer o cara. E eu fiquei amigo desse, a gente ficou amigo, a gente saía pra beber junto, eu e ele, entendeu? Falando italiano e português e inglês, misturando. Cara, tanto que ele falou pra mim,
cara, eu te conheço faz um mês. Parece que eu te conheço a vida toda. Ele tá em Bolonha hoje. Mas assim. Essa é a mágica do brasileiro. Isso eu acho. Foi bem legal. Né? E aí a gente começou a estudar, né? E esse negócio de estudar as famílias foi muito importante. Porque foi uma pesquisa que o Francisco fez, né? Eu e ele fizemos juntos, mas ele que tocou. E a gente foi conversando com as famílias e fomos descobrindo, né, como é que o racismo aparece, como é que as pessoas lidam com isso. Numa comunicação de risco, isso é fundamental, porque a gente agora tem argumentos para mexer com isso. Eu sei como a família lida, eu sei quando acontece, os pais protegem, né? Toda razão, né? Sim. Os pais protegem os filhos até ir para a escola, né? Mas quando vai para a escola, acabou. Aí o racismo, né, exacerbado, né? Então, é isso que é legal. Né? E hoje eu tenho duas partes na minha vida de pesquisa, né? Uma parte é o racismo, sim, sempre junto com o Francisco, né? A gente está junto desde... Que, aliás, originou um livro que foi finalista no Jabuti, né? Nós temos dois. Dois, exatamente. Dois. Na falta de um é dois. Mas bem legal, assim. Mas, assim, esses livros são muito obra do Francisco, né? Então, assim, ele realmente... Né, o primeiro livro ele chegou para mim, vamos fazer? Né? Eu falei, vamos. Né? Ele falou, mas se você não fizer junto... Eu falei, não, por que você não faz? Né? Você já tem capacidade para fazer, faz sozinho, você não precisa de mim. Ele falou, não, sem você não vou em lugar nenhum, vamos fazer junto. E aí a gente foi atrás de financiamento, a gente nunca vendeu esses livros, que é um princípio que o Francisco impôs, eu também. Não, ninguém ganha dinheiro vendendo livro. Os livros estão disponíveis gratuitamente, né, na internet. Assim. Isso. É o Negro nos Espaços Publicitários Brasileiros, de 2011, finalista no Jabuti 2012, e o Publicidade Antirracista, Reflexões, Caminhos e Desafios, de 2019, que foi finalista no Jabuti 2020. E que é adotado, esse último livro é adotado agora como um livro fundamental na formação acadêmica também. Né? A gente teve, tá nos livros abertos da USP, tem qualquer coisa em torno de 15, 20 mil downloads. Tem a gente mostrou esse livro para uma condessa da França, que é uma mulher metida no antirracismo aqui no Brasil, ela sofreu muita coisa aqui. E ela, quando viu o esqueleto do livro, ela falou que o Francisco foi conversar com ela, falou, vocês vão dar esse livro de graça? Vocês são loucos, vende. Não vão vender, não vão fazer nada. Bom, já fizeram 10 mil downloads. Eu falei, Francisco, se a gente vendesse a R$1, tinha ganho 10 mil reais. Então, o maior dinheiro que eu ganho com qualquer livro. Mas, assim, não me arrependo, não. Né? Acho que, assim, o prazer de você falar do livro com as pessoas, puta, que maravilha. E o livro não é meu, não é do Francisco. O livro tem milhões de autores, milhões de trabalhos ali, né? Tem 20, 15, 16 capítulos. E, né? Tem várias pessoas ali que continuaram estudando essa área. Eu acho que, assim... Isso é legal, porque eu acho que nós conseguimos, Francisco e eu, impor essa área de estudo, entendeu? Como pesquisa, né? Então, eu desde o começo, quando o Francisco quer estudar isso, falou, você quer estudar isso comigo? Nós não vamos ficar estudando denuncismo, não vamos ficar falando, negro não aparece na propaganda, negro só... Não, isso não vale nada. O que a gente tem que falar? O que na propaganda pode fazer para mudar estereótipo? O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para dar força para negros, né? Para acabar com a branquitude, né? E, né, com essa percepção de vantagem, né, que a gente tem, de privilégio. E assim, desde então a gente vem estudando isso. Né? Não que a gente não faça denuncismo, faz também. Você pega, estuda. Estou fazendo agora um estudo que é quase denuncismo. Né? A presença de negros de 2000 até 2023 em publicidade brasileira. Né? Certo. Então a gente pegou quase 17 mil peças publicitárias lançadas nesse período. E até 2020, vamos dizer, vai. Até 2018 também já teve. Você tinha, assim, 10, 15% de propagandas que continham negros. Depois do Black Lives Matter, a gente chegou, até hoje a gente está em nível de 40%, 50%. Então, isso que é um pouco de denuncismo que a gente está falando que tem esse efeito. Mas é muito mais importante você estudar, sabe, que tipo de informação eu ponho, como é que negro é representado, né, do que ficar estudando, tá, não tá. Né? É importante discutir que não tá para as pessoas entenderem o problema. Mas eu falei para o Francisco desde o começo, eu não vou ficar estudando isso, sabe? E se você pegar muito dos estudos, são tudo isso, né? Não aparece na novela, não aparece... Não, tudo bem, concordo com isso. Mas e quando aparece? Como aparece? Também não adianta aparecer mais e aparecer como um coadjuvante sem nenhum valor, né?
E essa é a ideia da propaganda contra-intuitiva, né? Que é o mestrado do Francisco, na verdade. Então, o antirracismo é uma das pernas hoje que você dedica, e a outra? A outra é a neurociência, né? Que é a neurociência aplicada à comunicação, né? Então, eu cheguei no Brasil já com essa ideia, né? Então, quando eu vim para cá, eu tinha feito uns cursos na psicologia. Eu estudei com um cara na psicologia que ele deveria estar na comunicação, o professor Insco. Ele é muito famoso na psicologia, ele inventou várias coisas, inventou, né, os estudos de triangulação. Ele é muito famoso. Eu tenho uma história interessante com esse cara, porque ele não me conhecia, e antes de você tomar um curso, né, por prática lá nos Estados Unidos, você vai visitar o professor, pergunta se ele vai te autorizar a entrar. E eu peguei 2 cursos dele lá, e tal, um que ele ia dar naquele semestre, e fui lá falar com ele. Ele olhou e falou: não quero você na minha sala. Cara, eu fiquei puto. Que desgraça. Nunca ninguém tinha falado isso pra mim. Sabe? Geralmente os caras falam: não é exatamente o que você quer. Uhum. Você vai me encher o saco nessa aula, depois do primeiro mês você vai largar, e eu não tenho saco pra aguentar isso. Não quero, até logo, muito obrigado. Cara, fui embora puto, daí. Fiquei desgraçado e tal, não sei o que. E se ele falou não, é melhor não ir, né? Bom, semestre seguinte, outro curso dele. Falei, aí eram mensagens, uma coisa sobre mensagem. Tá. Fui lá eu de novo. Professor, estou eu aqui de novo e tal. Ele falou: esse curso é para você. Esse eu quero você na sala. Aleluia, né? Uhum. E ele me ajudou muito, né? Então, assim, ele é um cara, né? Eu tentei pôr ele na banca, mas aí ele seria o 6º membro, eu não consegui. E esse cara é um cara que deu muita informação sobre mensagem, sobre efeitos de mensagem e tal. E nos cursos dele, que me chamou a atenção o uso de eye tracker, dessas coisas, né, para entender como mensagens eram feitas, estudadas, né? Certo. O curso dele era voltado para mensagens e atitudes, uma coisa assim. E aí que nasceu o laboratório, Leleba? Então, aí eu vim para o Brasil, né? Tem uma menina que foi aluna no meu, a Susila, que está no departamento como funcionária hoje, foi minha aluna no começo, e ela falou que eu falava isso desde que eu cheguei na escola, né? E ninguém entendia o que eu estava falando. Eu falava de eye tracker, ninguém sabia o que era, né? E aí, quando foi aí uns 12 anos atrás, surgiu uma oportunidade de um dinheiro da USP, né, de a gente aplicar para um dinheiro da USP. Tem um professor, o professor Pio lá da USP, que era um coordenador do curso, ele falou: cara, vamos pedir os aparelhos que você quer pedir. E aí eu falei: não tem nada a perder. Fui lá, fiz, escrevi a respeito, fui atrás e ganhei o dinheiro, né? Aí ganhei o dinheiro, quando veio o dólar já tinha subido, não dava para comprar, mas aí tinha um professor, o chefe de departamento resolveu me ajudar, e desde então eu venho para o laboratório, né? Então, assim, a gente durante pelo menos 8 anos, a gente era o único laboratório aqui no Brasil. O pessoal do ICB da USP foi muito meu parceiro, né? Que fui lá conversar com eles e tal, me ajudaram muito. Pelo Altair, acabei conhecendo o pessoal da Federal do ABC, que também da neurociência. Esse pessoal, assim, esses caras são bons, né? Eu falo que eu piso no ombro deles, né? E é eles que me levantam. Então, assim, esses caras desde o começo, eles me orientavam, me organizavam, recebiam meus alunos. O Diogo Cauana, que foi o primeiro aluno doutorado que fez isso, coletou dados lá com eles. O Ramon, também recentemente, mais recente, coletou dados lá com eles. Eles vêm dar aula na porta. E aí a gente foi formando o laboratório, né? No começo, né, o laboratório era eu, né? Agora sou eu e uma estagiária. E aí eu comecei a interessar os alunos e tal, né? Mas foi bastante difícil de conseguir. Né? Que métodos tem lá hoje? Que ferramentas que vocês têm lá hoje para fazer experimentos? Então, hoje a gente tem, né, um eye tracker, né, que é um rastreador de olhos. Né? Então eu sei onde você está olhando, né? Sim. A gente tem uma medida de condutância da pele, né, que você mede a sua reação emocional. É sudorese? Ele pega a sudorese? É isso? Pega a sudorese, né? Isso aí é uma área que é bem interessante, a gente está trabalhando bastante com isso. Né? Inclusive, a gente trouxe um aparelho recentemente que custou $100. Cara, assim, e é tão bom quanto os que custam $2.000. Né? Então, a gente tem um cabo lá também, a gente está desativando, né? Porque isso aí é portátil, liga no seu celular. Vem da Alemanha, mas assim, é uma maravilha. E custa barato, né? Então eu posso ter 3, né? E a gente já viu, já mediu, já tem vários estudos mostrando que a resposta é a mesma e tal.
A gente tem também coisas que a gente não está usando muito ainda, porque o aparelho, durante a pandemia, a gente teve um problema muito sério durante a pandemia, ficou 2 anos fechado, e nós perdemos muito desses aparelhos, inclusive um eye tracker e esse aparelho, um aparelho de condutância mais sofisticado. Porque a gente pode medir batimento cardíaco, né? Eu não fui para eletroencefalograma, a gente no começo ia, mas assim, é muito intrusivo, dá muito trabalho, né? Pra gente ter que colocar os eletrodos, ainda que tem algumas coisas sem caixa hoje, dá. Mas assim, e a gente consegue esses dados de outras formas. O eye tracker é uma ferramenta maravilhosa, né? Porque ele mede diâmetro de pupila, ele mede quanto tempo você demorou num logo de marca, por exemplo. A agência de publicidade devia usar isso todo dia. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Algumas empresas estão usando, né? Eu gosto muito de testes de associação implícita também, né? Que são testes simples, né? Isso. E que mede coisas que você não... Então a gente tem muito... uma grande separação é o que a gente tem medidas explícitas, né? Então eu tenho questionários, eu tenho, né, às vezes alguns estudos de atenção, que eu falo para a pessoa prestar atenção em alguma coisa, que são medidas explícitas, e a gente tem as medidas implícitas, né? Que a pessoa não tem controle, então que é sudorese, que é reação muscular, né? Então da miografia, né? E o IAT, né? O IAT é um teste bastante discutido, né? Algumas pessoas acham que não mede nada, né? Mas assim, é bastante usado, entendeu? Eu tenho tido bastante sucesso usando, eu aprendi a usar. Tive apoio de eu usei com resultados satisfatórios também já, viu? De um jeito bem barato. Feliz. Isso, o grande negócio dele é isso, né? A gente tem, né? Eu usei. Eu tenho um estudo bem interessante, né, que eu acabei de publicar. Apresentei num laboratório aí num congresso do Laboratório da Fé, mas eu vou ampliar ele e vou aplicar. Né, em que a gente expôs as pessoas, né, a propagandas com negros, né, um outro grupo propagandas sem negros. Resumir, né, esses caras que viram propaganda com negros, tem outras opções ali dentro também, esses caras no final disso, né, eles leram um texto dessa mulher francesa, essa consuleza francesa, porque ela é negra, né, e ela foi parada na porta do Clube Pinheiros, porque ela estava sem carteirinha, e o cara falou para ela: babá tem que ser vestida de branco aqui. Ela falou: não sou babá, eu sou sócia. Aí ela mostrou o passaporte dela. O cara pegou o passaporte dela, procurou no nome de sócios e achou. E falou para ela: não, a senhora só pode entrar aqui de branco. Aí ela teve que chamar o diretor do clube e tal para ela entrar. E ela escreveu isso. E eu ponho esse relato no final. Eu falo para o cara: os caras assistem as propagandas e em seguida assistem esse relato. E aí a gente faz um IAT. O que acontece? E tem um outro grupo que tem a mesma coisa, mas não tem esse relato dela. É um negócio sobre usar jogos em publicidade, que não tem nada a ver com antirracismo. E o que a gente viu é que, né, se a pessoa estiver exposta à propaganda com negro e ela for estimulada de alguma forma a pensar em forma antirracista, ela vira implicitamente mais antirracista do que... Né? Então as respostas... No IAT o que a gente mede? Né? Associação, né? Então, por exemplo, normalmente você e todo mundo, a gente associa brancos com palavras positivas mais rapidamente do que negros com palavras positivas. Isso. E quando a gente fez esse experimento, a gente conseguiu que essa diferença desaparecesse. Olha só. É bem legal. Porque tem a velocidade, só para quem nunca trabalhou com teste implícito, né? As pessoas, a gente mede não só uma opção que ela escolheu, mas quanto tempo ela levou para escolher aquela opção, né? O quanto foi uma coisa, o quanto foi uma coisa mais imediata, né? Uma coisa mais espontânea ou pensada, né? É bem interessante. Ô Leleba, já estamos chegando aqui ao final da nossa conversa. Eu queria que você terminasse contando o que você anda fazendo aí nas suas orientações. O que é um estudo interessante que você está orientando no momento aí? Bom, a gente está caminhando faz uns 3 anos, 2, 3 anos. Eu fiquei muito interessado em usar outras realidades, né? Realidade virtual, realidade aumentada e tal. A gente já fez um estudo, a gente fez um mestrado tentando combater tabagismo,
É bem legal. O resultado não foi tão bom quanto a gente esperava, mas o que a gente fez? A gente filmava você, né, ali dentro do laboratório, e em seguida você aparecia fumando um cigarro e seu pulmão ficando preto. E a gente media, né, a percepção de risco, a intenção de fumar. Mas tem muito pouca gente fumando. A gente fez isso com alunos da universidade. A gente andou pela universidade com o tablet, coletando dados na FE, na Psico. Esse menino foi maravilhoso, né? E aí um outro grupo não via isso, né? Ou seja, não tinha, se via ali, mas não tinha pulmão preto nem nada. Era exposto à propaganda simplesmente antitabagismo. E estatisticamente não deu muita diferença, né? Por um lado, né, é bom, né, que não dê diferença, porque os dois lados ajudaram o antitabagismo, mas a gente esperava mais resultado. E agora a gente está fazendo um outro estudo usando realidade virtual. Isso era realidade aumentada, né, porque você se via ali na coisa, né? E esse agora nós estamos fazendo um estudo de hesitação vacinal, esse é um doutorado, está acabando agora. E a gente... isso é legal, né? Eu estava falando antes aí de colaboração de pesquisador, né? O aluno descobriu um cara na Dinamarca que tinha feito uma coisa parecida que a gente queria fazer, escreveu para o cara mandou o estímulo, o questionário, os problemas que ele teve e se pôs à disposição para nos ajudar. Olha só. No doutorado. Aí a gente adaptou para português, porque tinha umas coisas de mudar a língua, e eles tinham feito um jeito, a gente está fazendo de um outro, porque ele comparou pessoas usando realidade virtual com óculos e vendo um vídeo na TV, na tela, né? E a gente resolveu, a gente acha que o óculos é um estímulo muito forte, então a gente está fazendo realidade virtual com óculos e o filme também no óculos. Tá. Né? Ou seja, pra gente, aí o óculos está eliminado devagar. Né? Não tem os resultados disso ainda, né? Então... Eu vi uma experiência muito legal, não sei se você viu, eu vi num telejornal, na verdade, de um óculos de realidade virtual que a criança veste na hora da injeção. Tem uma historinha acontecendo na realidade virtual, né? E nessa historinha tem uma hora em que ela precisa ser a heroína e aí alguma coisa espeta ela e é nessa hora que a enfermeira aplica a vacina. Né? Para ter menos criança chorando. Mas eu não sei se você já pôs o óculos alguma vez, mas assim... Sim, já pus. A minha experiência, a primeira vez que eu vi isso foi com meu filho. Meu filho falou, vem cá ver um negócio que você nunca viu, né? Porque ele trabalhava lá na Universidade da Carolina do Norte, no laboratório de medicina. E lá eles tinham milhões de aplicativos, né, que você podia ir lá, brincava, olhar. Qualquer professor podia usar em sala de aula, demais. E quando eu vi, cara, eu falei, cara, isso aí para comunicação de risco é maravilhoso. Porque como é que eu vou... A ideia desse doutorado desse menino é isso, né? A gente queria, não deu para fazer. Eu queria que uma pessoa passasse pela experiência de ver uma pessoa morrendo de Covid no hospital. Certo. Entendeu? Ou seja, porque uma coisa é você ver na televisão, outra coisa é você estar ali vendo isso, quase ao vivo. Uma experiência imersiva, assim, né? Imersiva, o negócio da presença e tal, né? A gente não conseguiu chegar nisso, porque não conseguimos uma solução técnica para isso. A gente se associou com a Escola Politécnica, tem o professor Romero Tori lá, que é um desses Altair da vida também, ajuda você em qualquer coisa, tem uma boa vontade, e é um nome mundial no negócio, né? Ele é meu parceiro, eu chamo ele de meu parceiro, né? Eu não sei se ele me chama de parceiro dele, né? Mas para mim é uma honra, né? E a gente viu que a gente não ia conseguir desenvolver isso tecnicamente, porque o laboratório dele estava fechado, depois da pandemia também teve os problemas. Então a gente resolveu usar esse estímulo desse pessoal da Dinamarca, que na verdade, você tem um percurso para seguir, né? E ou você está infectado, ou as pessoas estão infectadas e você tem que evitar de contactar. E cada vez que você encostar numa pessoa, aí você mostra como é que a infecção dispara e tal. Então a gente está medindo percepção de risco, percepção social, da integração social, essas coisas. Então a gente está indo novas tecnologias, né, trazendo para o laboratório, porque eu acho que a gente está vendo isso acontecer, né? Então é caro, a gente não tem dinheiro, né? Mas assim, na USP tem muita gente boa disso, né? Então, e é uma área que a escola não estuda, né? Então acho que é uma oportunidade.
Tá certo. Leleba, a gente poderia ficar aqui horas conversando. E com você é ótimo, né? Eu sou um curioso, entendeu? Um curioso convicto. Então, estava prestando atenção aqui, tentando aprender um pouco. Leleba, muito obrigado pelo seu tempo. Tá? Foi uma honra ter você aqui com a gente. Tá? Que você continue fazendo o que você sempre fez, de ser pioneiro nas coisas aí na área da comunicação, especialmente na área de comunicação de risco, tá? Agradeço demais o seu tempo, Leleba. Muito obrigado, o prazer é meu. Só para te informar, você é presença constante na minha aula de ética, porque aquela pesquisa que você fez eu trago sempre, né? E eu falo para eles, esse é um cara que na publicidade que é ímpar, então é bom que vocês guardem esse nome na cabeça para aprender. Então, eu agradeço muito. Olha, tá em volta de vocês, ter vocês por perto, você, Altair, essas pessoas, para mim assim é gratificante. Realmente assim é o que me dá estímulo para continuar estudando e fazendo as coisas. Então é uma honra para mim estar com vocês. Imagina, vocês como amigos. Eu trato vocês como meus amigos. É isso aí, a gente é amigo e a honra é nossa, Leleba. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.